Olá, amados, na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia Santiago. E eu tenho a imensa alegria e o prazer em meu coração em poder estar compartilhando com você a palavra do Senhor Jesus Cristo neste momento. A passagem que eu vou estar lendo se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 2, a partir do versículo 3, que nos diz assim: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito e em que jazia o doente. Verso 5. Vendo-lhes a fé, respondeu e disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A passagem que eu li nesse momento, de Marcos capítulo 2, nos diz que Jesus estava em Cafarnaum e ele se dirigiu a uma casa onde muitos, ao saberem que Jesus estava ali naquele lugar, naquela residência, se dirigiram até ali com o propósito, muitos deles, de ouvir a palavra que Jesus Cristo anunciava. Muitos iam à procura de Jesus devido ao conhecimento que eles tinham, pois a fama de Jesus Cristo percorria por todas as cidades, por todas as aldeias, pois onde Jesus passava, milagres e maravilhas aconteciam. Muitos estavam sendo curados, muitas pessoas que eram endemoniadas, possessas por espíritos malignos, estavam sendo libertas. E por isso havia sempre uma multidão que acompanhava Jesus, muitos deles que eram pessoas que se encontravam enfermas, outras até mesmo apenas espectadores, pessoas que estavam ali observando e também ouvindo a palavra que era pregada pelo Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui, amados, que aqueles 4 homens tomaram uma decisão de levar um paralítico até Jesus, se deparando logo de início com algumas dificuldades, algumas barreiras, pois o lugar estava completamente lotado por uma multidão e ficou difícil o acesso, ficou difícil fazer com que o paralítico fosse colocado diante do Senhor Jesus. Então eles tomaram a decisão de descobrir o eirado para que dessa maneira eles pudessem colocar o paralítico diante do Senhor Jesus. E eu queria que nós pudéssemos assim aplicar essa palavra em nossos corações, porque realmente nós que estamos em uma campanha de oração pela nossa família, podemos através dessa leitura tirarmos vários ensinamentos para o nosso aprendizado e até mesmo para aumentar a nossa fé no Senhor Jesus. Nós vemos aqui que aquelas pessoas se dispuseram a levar outra. E elas não estavam ali por causa delas mesmas, mas ela estava para ajudar alguém que estava necessitado, que era o paralítico. Nós podemos fazer isso, amados. Quantas pessoas estão paralisadas? Quantas pessoas estão hoje sem ter como se chegar até Jesus? Eu vejo esses 4 paralíticos, esses 4 homens que levaram o paralítico como pessoas como eu e você que podemos conduzir, levar pessoas até Jesus. E nós sabemos que não é só de forma física, convidando elas a ir à igreja, ou até mesmo levando uma palavra, ou fazendo por ela uma oração. Mas o trabalho da oração intercessória, quando você intercede por alguém, quando você se dispõe a clamar em favor
de pessoas que estão necessitadas. Nós sempre precisamos estar orando por nossos familiares. Quantas pessoas da nossa família estão hoje paralisadas devido aos problemas, devido às cadeias do vício? Pessoas que não conseguem ir até Jesus por causa da religiosidade, por causa da tradição, por causa da idolatria. Pessoas que não conseguem ir até Jesus porque elas estão cegas espiritualmente, porque elas estão paralíticas espiritualmente, ou seja, elas não têm força para andar, elas não conseguem ir porque estão diante de dificuldades, de barreiras. E nós, eu e você, podemos conduzir, podemos introduzir essas pessoas diante da presença do Senhor através da oração, através da súplica, através da oração intercessória, através de uma palavra que nós podemos levar até essas pessoas, pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, pessoas que são necessitadas, das quais nós temos conhecimento que elas estão precisando de uma palavra de esperança e de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que eu queria mostrar nesse mesmo texto, glória a Deus e aleluia, é que eles, quando foram até Jesus, eles tiveram que, além de estarem usando a sua fé, eles tiveram que ter uma estratégia. Isso é importante, né? Uma estratégia até conduzir aquela pessoa até Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele nos concede e nos dá sabedoria. Uma estratégia de levar aquela pessoa. Uma maneira de conduzir aquela pessoa até Cristo. Deus pode te dar uma estratégia. Deus pode te dar aí, aleluia, uma maneira de você fazer isso. É importante a gente buscar em Deus sabedoria, direção, buscarmos do Espírito Santo, aleluia, uma direção para estarmos levando Jesus até essas pessoas. Quantas das vezes nós perdemos uma grande oportunidade por falta de sabedoria? Porque eu creio que Deus nos dá oportunidades de nós expressarmos o amor dele, a misericórdia dele, o perdão dele. E por falta de sabedoria, de entendimento ou de discernimento, que aquela é uma oportunidade dada pelo nosso Deus, nós perdemos muitas das vezes de transmitirmos o amor de Cristo, a misericórdia, a compreensão, a paciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo isso, irmãos, porque na nossa família, porque pessoas que são da nossa família, a gente não tem rodeio para falar, a gente fala o que acha, o que pensa, e muitas das vezes nós estamos sendo ignorantes, muitas das vezes nós estamos sendo brutos demais, justos demais, muitas das vezes nós estamos apresentando um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é fogo consumidor, e esquecemos também de apresentar o Deus que é amor, que é misericórdia, o Deus que tem o poder de transformar, de libertar. Queria aproveitar esse momento para incentivar você a depender de Deus, a depender do Espírito Santo, para que Ele possa lhe dar uma estratégia, para que Ele possa lhe mostrar uma maneira, um caminho, para que Ele possa abrir uma porta, aleluia, uma forma de você conduzir essa pessoa até Jesus. Sempre dependa do Espírito Santo. Aqueles 4 homens poderiam desistir no meio diante da dificuldade. Eles podiam dizer, olha, não vai dar para a gente colocar você porque a casa está muito cheia, não tem como nós chegarmos até Jesus. A porta, as janelas, está tudo cheio aqui, não tem como. Eles poderiam desistir diante das dificuldades. Eles poderiam olhar só para as portas que estavam fechadas e não abrir nenhuma outra. E eu vejo aqui aqueles homens perseverando, procurando um meio, uma forma, uma maneira de levar aquele paralítico até Jesus. A terceira coisa que eu quero mostrar mesmo, nesse mesmo texto, é que a palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E a palavra mostra aqui que o Senhor viu a fé
dos homens. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A fé que foi vista foi a dos 4 homens, ou seja, aqueles homens estavam agindo em fé, eles estavam se locomovendo em fé, as suas ações eram ação de fé. Aqui mostra que a fé, ela pode ser vista, a fé, ela pode ser demonstrada através de atitude, através de ação. Aqui mostra também que nós podemos, aleluia, conduzir pessoas a terem vitória, a receberem as suas bênçãos por causa da nossa fé. E isso é muito importante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em relação à nossa família, em relação à oração intercessória, em relação ao clamor que nós podemos levantar em favor de outras pessoas. Essas pessoas, elas podem serem abençoadas através da sua fé, através da sua comunhão, da sua obediência com Deus. Oh, amados, como é importante a gente ir até Jesus crendo. Como é importante a gente interceder, aleluia, por pessoas na fé, na palavra, no Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. A fé que foi vista foi daqueles 4 homens. Aleluia, glória a Deus. E a fé, ela foi observada pelo próprio Jesus. Ou seja, Deus, ele vê a fé de cada um de nós. A fé, ela pode ser demonstrada. Há pessoas que dizem, eu tenho fé, mas as suas ações não mostram isso. Há pessoas que dizem, eu estou crendo, eu sou uma pessoa de oração e eu estou orando em fé. Porém, as suas atitudes, as suas ações não coincidem com essa fé. Ou seja, ela diz que crê, mas age como quem não crê. Ela diz que está na fé, mas se comporta como alguém que está duvidando, como alguém que não está crendo totalmente. Eu lembro da campanha que nós fizemos, a campanha Agindo Deus Quem Impedirá. Nós passamos 12 dias orando, jejuando, ministrando a palavra todos os dias, uma campanha abençoada, muito cheia de Deus. E após a campanha, não foram 2 dias, uma irmã que fez conosco a campanha, que acompanhou a campanha, participou. Ela disse, pastora, será que meu esposo vai mudar? Será que a minha família vai ser transformada? Será que o meu esposo vai se render aos pés do Senhor Jesus Cristo? E, amados, aquela pergunta daquela irmã, aquela dúvida, aquela atitude, foi mesmo que um tapa na minha cara. Sabe por quê, irmão? Porque eu fiquei imaginando como é que pode, as palavras foram palavras de vitória, a palavra, a oração, nós passamos 12 dias orando e jejuando. Quando termina a campanha, a irmã pergunta se vai acontecer. Isso é dúvida. Quer dizer que passou aquele período todo indo, orando pela família e não estava crendo? Então aqueles que vão até Jesus têm que ter fé. Aqueles que se aproximam de Deus, a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se faz necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia. Olha, a primeira coisa é ter fé. A segunda, né, vamos dizer, porque se aproximar, a primeira coisa, mas tem que se aproximar em fé. Aqueles homens levaram o paralítico em fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas diga que tem fé, mas haja em fé. Não apenas diga que você está crendo na salvação da sua família, mas se comporte como eles já fossem salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo, dentro desse mesmo versículo, versículo 5, uma outra lição que nós podemos tirar aqui é que o Senhor disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas, amados, nós podemos dizer, eu creio que aqueles homens estavam levando o paralítico até Jesus para ele ser curado, para ele andar, para ele sair daquela condição que ele se encontrava. Como é que Jesus diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados? E aí nós vemos, irmão,
Oh, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, Deus onisciente, o Pai da sabedoria. Nós podemos ver que o nosso Deus, que Jesus Cristo, o Rei, o Filho de Deus, ele sabe a sua real necessidade. Deus sabe o que realmente a sua família precisa. Aleluia. Aquele homem precisava muito mais do que a sua cura. Ele precisava da salvação. Ele necessitava do perdão dos pecados. Amados irmãos, aqui nos dá uma grande lição. Nós podemos aplicar, aleluia, de forma tremenda em nossas vidas. Apenas nesse versículo 5, nós tiramos inúmeras, aleluia, lições e aprendizado para a nossa vida, irmãos. Porque aqui mostra que Jesus Cristo, ele sabe da necessidade da sua família, ele sabe o que está necessitando o teu filho, o teu marido, e ele está mostrando para mim e para você também aqui, que a salvação é a coisa mais importante. O que nós precisamos, aleluia, mais do que qualquer outra coisa, é orar pela salvação da nossa família. Há muitos que oram, eu vejo pais, mães orando pelos seus filhos, para eles cursarem na faculdade, para eles serem bem-sucedidos profissionalmente. Eu vejo os pais orando para que os seus filhos tenham um bom casamento, para que os seus filhos prosperem financeiramente. Eu vejo pais orando pelos seus filhos, pedindo que o Senhor, aleluia, conceda um bom esposo, uma boa esposa, filhos sadios. Mas, amados, a coisa mais importante que a nossa família, que os seus filhos, que o seu marido, que a sua mãe, que o seu pai, que os seus sobrinhos podem ter. A coisa mais importante é a salvação, é o perdão dos pecados, é uma nova vida após a morte, é aquilo que é eterno, aquilo que dura para sempre. Aleluia, não estou dizendo que é errado você orar para que o seu filho seja bem sucedido, para que eles prosperem. Não é errado para que você peça a Deus em relação ao emprego do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Não é errado você orar por prosperidade, não é errado você orar pela saúde física e emocional da sua família. Mas eu quero te dizer que muito mais do que isso, muito mais importante do que o material, do que o físico, é a salvação, são as coisas espirituais. Eu queria incentivar você neste momento a entender que existe uma escala de prioridades e de valores na caminhada cristã. E não existe nada, eu estou dizendo que não existe nada, absolutamente nada, mais importante para você, para a sua família, do que a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vejo que muitos se despertam rapidamente para fazer uma campanha pela vida financeira, prosperidade, restauração de casamento. Mas a salvação, irmão, vem primeiro do que tudo isso. Porque o que adianta você pedir para o seu marido voltar? O que adianta você pedir para uma porta de emprego se abrir e esquecer da salvação, da vida espiritual? Há pessoas que buscam a mudança financeira, mas não buscam a mudança de vida. E aqui, amados, nós vemos que o Senhor Jesus mostra a importância da salvação. Aquele homem teve a sua cura da sua paralisia, mas antes mesmo da sua cura física, veio a salvação. Eu quero, com esse texto, eu sei que existem muitas mais coisas para a gente extrair da palavra, mas o tempo não nos dá, não nos permite para que a gente possa aprofundar-se mais. Mas aqui, com essa palavra, o Senhor já fala ao nosso coração as coisas importantes para nós estarmos clamando e apresentando a nossa família diante do Senhor. Os homens que ali estavam ficaram cochichando, falando entre si, dizendo: quem é esse que tem o poder de perdoar os pecados? E Jesus mostra para eles que Ele é o Senhor e Salvador. Aqui nós vemos que há muitos que estavam diante de Jesus, que foram até Jesus,
que estava no meio da multidão, porém não via Jesus como Senhor, não via Jesus como Filho de Deus, não via Jesus como Salvador. Há muitos que se aproximam, mas não vê Jesus como a salvação. Eu quero te dizer, se você vê Jesus como a salvação, veja Ele como Salvador da sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz.